Boa noite, meus amigos, meus irmãos, que a paz, o amor e a harmonia de Jesus esteja no coração de todos nós, hoje, amanhã e sempre. Pela Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, nós estamos iniciando o nosso programa diário, sempre às 19 horas, o programa Estação da Luz. E hoje é um momento de muita alegria, é um momento de muito prazer, de muito contentamento, porque nós estamos recebendo toda a nossa irmandade fraterna lá do Centro Espírita Maria, José e o Amor, é Jaguará do Sul, não é isso? Santa Catarina? Jaraguá do Sul, Santa Catarina, vão estar conosco. A Miriam vai estar aqui com a gente para falar sobre um livro que ela escreveu, que é maravilhoso. Eu achei o título, Miriam, me apaixonei à primeira vista. Depois quero que você mande aqui para o Nordeste. É Mediunidade, Farol Dentro da Noite. E essa turma todinha que está aí conosco é a turma que faz parte do Centro Espírita Maria José e o Amor, lá de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E vocês vão fazer o programa conosco, agora direto pela Web Rádio Estação da Luz e também pelo Facebook. E nós queremos dar uma boa noite todo especial, primeiro, a Miriam, né? Porque aceitou o nosso convite. Minha irmã, muito obrigado. Deus que lhe pague essa oportunidade de você trazer o seu conhecimento junto com todo esse pessoal bonito aí, o Júlio, a Laura, o Maicon, né, essa turma toda. Uma boa noite, minha amiga Miriam. Muito obrigado. É só ligar o microfone. Agora sim, Miriam, pode falar. Estamos com um probleminha com a Miriam. Aqui? Vocês estão me ouvindo? Eu estou escutando tudo meio picado. Só um pouquinho. Boa noite, Tavares. É que nós estamos com um problema aqui, Tavares, de microfonia. Oi, Tavares, a gente está escutando você agora. Também estou escutando vocês, maravilha. Foi um pequeno defeito aqui, mas a gente recuperou. Então, Miriam, muito obrigado pela sua participação, pelo esse amor que você teve em trazer todo esse pessoal aí para falar com a gente. Muito obrigado, querido. Nós é que agradecemos aqui a oportunidade. Maravilha. Nós vamos agora iniciar a boa noite da nossa irmã Laura e vamos pedir a você que seja a portadora da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de prece, por gentileza, querida. Sim. Senhor Deus Pai, te agradecemos por estarmos na carne, pela bênção de estarmos todos aqui reunidos, tanto na carne como em espírito. Te agradecemos por todas as bênçãos de evolução, as oportunidades de evolução. Te agradecemos por Jesus, pelo Mestre amado,
que veio nos deixar o Evangelho, alimento de vida espiritual. Te agradecemos pelos irmãos superiores que nos auxiliam e nos guiam a todos os instantes. E te rogamos, Pai, nesse momento, o amparo e o auxílio também dos nossos irmãos superiores. E te rogamos em favor de todos aqueles irmãos que nos acompanham, que estejam necessitados do teu amparo e da tua sustentação. Que teus eflúvios de amor se façam sobre todos e que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Belíssima prece que nos tocou bastante. Nós estamos aqui meio nervosos por causa do problema até que já ficamos mais calmos. Muito obrigado a você, Laura, certo? Que é a mãe da dona Cecília, não é isso? Então, aí ela está por aí. E agora nós vamos pedir ao nosso Da irmão... Cecília e do Vinícius. Do Vinícius, os dois, o casal. E vamos pedir ao nosso irmão Mike, a gente vai fazer a apresentação assim por osmose, né? Porque depois temos o Júlio também, mas todos esses, a Laura, o Maicon, o Júlio, a Miriam, faz parte lá da Casa Espírita Maria José e o Amor. Maicon, você preparou uma mensagem toda especial para nós nesta noite. Eu gostaria de ouvir o seu boa noite e essa mensagem especial que você preparou aí para a gente. Boa noite, Tavares. Palavras de Vida Eterna, né? É do livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu abri aleatório e caiu aqui no título como Nas Contas, né? É lá do título de Romanos. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É o texto de Paulo. Ouvindo, Tavares? Estamos ouvindo. Pode falar, querido. O texto de Paulo, Palavras de Vida Eterna. Isso. A mensagem que ele nos diz é a seguinte: benfeitores garantem, instrutores educam, pastores guiam, amigos amparam, companheiros alentam, adversários avisam, relações ajudam, preces iluminam, lições preparam, dificuldades adestram, provas definem, dores corrigem e lutas renovam. Problemas propõem, soluções indicam, atitudes revelam. Lágrimas purificam, experiências marcam. Entretanto, segundo a palavra do apóstolo Paulo, todas as criaturas e todas as situações, todas as circunstâncias e todas as coisas foram dispostas nas contas da lei, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Essa é a mensagem que nós temos para iniciar o nosso estudo. Maravilha. Eu quero agora chamar o nosso irmão Júlio, que, entre outras coisas, é o querido presidente da Casa Espírita Maria José e o Amor, e que ele possa trazer para nós o evangelho que ele, com toda a turma dessa casa maravilhosa, preparou para nós nessa noite. Qual é o tema, meu querido, do evangelho segundo o Espiritismo que você, com tanto carinho, preparou para que a gente pudesse hoje desfrutar desse conhecimento que vocês todos estão trazendo para nós? Boa noite a todos. O Evangelho, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4, do item 25, e o item é necessidade da encarnação. Começa da seguinte maneira uma pergunta: a encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que ela estejam obrigados? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir.
todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aquele, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. Luís, Paris, 1859. Esse espírito, Luís, sob a tutela de Jesus, quando nos deixa esse entendimento do Evangelho, do tema da reencarnação, ele vem trazer luzes, o conhecimento, para algo que já estava como estigmatizado na mente da humanidade, de um Deus que castiga e de um Deus também que pode nos salvar. Ali, a mensagem é clara, que diz que o caminho da evolução, ela depende exclusivamente de nós, de nossas escolhas, e mostra completamente a imparcialidade de Deus. Deus elaborou as suas leis, e é o nosso dever entendê-las, compreendê-las, para que assim nós possamos estar em harmonia com essas leis cósmicas universais. O nosso adiantamento, ele se dá através dessa lei da reencarnação, que é uma lei de evolução. Quando nós compreendemos as leis divinas, nós temos maiores possibilidades aqui na Terra e também no campo espiritual de fazer as coisas mais acertadamente. Mas mais específico é de trabalhar mais, porque a compreensão, o conhecimento é uma parte do processo. Mas o que realmente dignifica e fará com que nós possamos conquistar a evolução é o trabalho. Chico Xavier, em uma entrevista recente, alguém disse que, ao se despedir dele, disse: muita paz, Chico. E ele disse: não, muita pá, referindo-se ao instrumento, essa pá, que é o que faltava a nós, o trabalho. E o Evangelho, esse da necessidade da reencarnação, ele nos mostra que aqueles que bem compreendem os desígnios de Deus, esses avançam, vencem rapidamente os processos reencarnatórios. E que essa lei da reencarnação, ela parece ser um castigo àquelas consciências que não estão acostumadas com a disciplina, aquelas consciências que têm voltado a inúmeras reencarnações e têm repetido sempre os mesmos erros. E nós vemos que o Evangelho como um todo, ele não cessa de falar dessa lei da reencarnação. Estuda-se muito sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, que é explícito essa lei da reencarnação. Também Jesus, quando os apóstolos perguntam se não deveria voltar Elias, referindo-se à figura do profeta, Jesus disse que Elias voltaram, mas os homens da época não o reconheceram. Referia-se ali a João Batista, que era a reencarnação de Elias. E se nós vasculharmos o Novo Testamento, nós encontraremos inúmeras passagens que somente com o conhecimento da reencarnação nós podemos compreender. Há uma que recentemente eu estudava e diz Jesus de que se nós, ao entrarmos numa existência, se nossa mão e o nosso pé nos escandaliza, é melhor que nós o cortemos e lancemos de nós. Porque é melhor entrar na vida mutilado, coxo, que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado ao fogo eterno.
E com isso nós vemos aqui que Jesus fala sobre entrar na vida do processo reencarnatório e que é melhor sem os membros para que aqui nós não viéssemos mais a entrar no estado de conturbação. Muito bem, meu amigo. Adorei a sua colocação quando você falou principalmente na questão do trabalho e da educação. E você me relembrou aquela Muita Paz e Chico Manda Paz, foi com o nosso irmão Jerônimo Mendonça, né, nos seus últimos encontros com o Chico. Ele disse muita paz, e Chico disse, olha, muita paz, paz para quê? Para trabalhar bem muito, né, o nosso querido Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Mas aí chegou o nosso irmão Maicon também, porque é o Maicon, e o Maicon, né, voltou, mas nós queremos mandar um abraço para Elias, que está por aí, que a gente não viu ainda, para Daniele, que daqui a pouco aparece, a Vitória, a Laura já está aí, junto com o Maicon, a Cecília, e não esqueci o Vinícius, certo? Miriam e seu Marcel, né? Toda essa turma aí maravilhosa de Santa Catarina. E agora a gente vai pedir a nossa irmã Miriam. Eu vou começar com uma pergunta e depois você termina. Por que você começou o livro com um nome tão maravilhoso? Mediunidade, legal. Mediunidade, um farol dentro da noite. É só ligar o microfone. Pronto. Será que você pode repetir a pergunta? Porque aqui ficou meio perdido. Por que você botou o nome Mediunidade Farol Dentro da Noite? Bom, na verdade, não fui eu propriamente que coloquei o nome, né? Depois que a gente saiu esse produto, né, desse estudo, foi como que uma orientação dos irmãos superiores, né, da espiritualidade superior, para colocar esse nome. Maravilha. Então, Tá escutando? foram os irmãos que colocaram o nome do livro. Mas como é que surgiu a ideia do livro Mediunidade Farol Dentro da Noite? Porque você tinha me falado que é um estudo sobre um outro livro, né? Que é o livro Diálogo com as Sombras de Hermínio Miranda, não é isso? Eu estava começando, né, na doutrina espírita, já estava fazendo o estudo das obras básicas, e ali aquela sede de querer entender o livro para estudar, e o Hermínio, no caso, na época ele era o dirigente, né, da casa, e ele me sugeriu, então, que estudasse, que lesse, né, o Diálogo com as Sombras. Porque na época, quando ele mesmo começou a busca na doutrina, ele tinha como um amigo, como um mentor, né, espiritual encarnado, um fundador de uma outra casa espírita. E aí ele que sugeriu, então estude Diálogo com as Sombras. Então, para mim, ele também sugeriu esse livro, né? E aí eu comecei a ler, e, assim, aquela intuição, uma inspiração de começar a notar, assim, os entendimentos que eu entendia que eram meus, né? E depois, assim, de uma semana ou duas de estudo, eu resolvi mostrar para o Hermínio, né, o que eu tinha colocado, entendendo que era como que um resumo do que eu li, né? E ali, ele, analisando, ele falou, isso não é um resumo, né? Isso, na verdade, era psicografia, que eu estava recebendo, na verdade, orientações para poder entender um pouco mais daquilo que o livro trazia, né?
E ali, então, a gente começou, então, a determinar, assim, para disciplinar, né, esse estudo, para poder receber, então, essas orientações com relação àquilo que cada tópico do livro trazia para nós. Mas, Miriam, você primeiro achou que era uma inspiração sua, e só depois é que você veio se conscientizar que aquilo seria mais uma psicografia. Como é que funcionava a sistemática do livro? Você tinha um dia específico para psicografar? Você estudava algo do livro, Diálogo com as Sombras, e depois você psicografava? Como é que funcionava a estrutura do livro? Você está me ouvindo bem? Eu estou com dificuldade de escutar porque nós temos outros aparelhos perto e eu não estou escutando através do meu. Então Agora eu vou sim. pedir o seguinte, é isso mesmo. Os outros, pede aos outros, por favor, para desligarem, que quando desligarem o telefone mesmo, porque aí fica dando esse eco. Então desliga, porque está muito próximo. A minha filha me falou agora. Então, se vocês puderem desligar, a gente agradece. E aí a gente vai chamando, vocês vão entrando na sala de novo, sem problema. Certo? Tá ótimo. Obrigado a todos. Eu acho que agora melhora, se todo mundo desligar aí os aparelhos. Pronto. Aí é isso que eu queria saber de você, Miriam. Você disse que achar que era uma inspiração, e depois foi uma psicografia. Era uma psicografia mesmo. Como é que funcionava essa sistemática do livro? Você lia Diálogo com as Sombras, e ali você fazia a interpretação segundo a orientação do plano espiritual. Como é que o livro foi ensaiado para você? Na verdade, eu comecei a ler, eu não sei te dizer assim como é que as coisas aconteceram propriamente, né? Eu comecei a ler, a estudar, e como era um livro que o Hermínio já havia estudado, então tinha pontos assinalados, né? Então, nesses pontos assinalados, eu procurava, eu entendi assim que, então, são pontos importantes, né? Então, dali é que, nesses pontos assinalados, que muitas vezes vinham um reforço de orientação. Então, ali onde a gente teve orientações com relação justamente daquilo que é importante para nós, assim, no sentido da busca, né, para a gente poder se devotar e burilar essa ferramenta, né, que a gente traz. Certo, mas aí nesse caso, você teve a ajuda de alguém do centro, ou foi um trabalho solitário mesmo, ou foi uma equipe também material que trabalhou junto com você na confecção desse livro, que tem um título tão bonito? Não, esse foi eu, né, e quem analisava, quem acompanhava era o Hermínio, né, quem fez no caso, o prefácio, né, o preâmbulo aqui foi dele, né, do Hermínio Benevenuti. Então, era ele que analisava, e ali ele que viu, né, esse conteúdo. E justamente depois que a gente terminou esse livro, assim, como dizer assim, vamos compartilhar, né, porque ele entendeu, assim, que era um material importante para quem quisesse, né, portador das faculdades, quisesse ter umas orientações, né, para saber como educar, o que seria mais importante. Então, basicamente, o que o livro frisa, né, das instruções dos irmãos superiores ali, é a importância, né, do evangelho, da gente viver esse conhecimento, né, que nós estamos aqui em tempo de resgate né, dos nossos equívocos do passado e ainda do tempo presente, né, e que a mediunidade é uma ferramenta preciosa para isso, né, e também não só visando a nós, né, mas a gente vendo assim, o que tem no campo astral, né, dos irmãos que se manifestam em dor, em sofrimento, e também aqueles que muitos, na ignorância, a gente mesmo no começo, né, a gente entende dos demônios, né, dos obsessores, como a gente, muitas vezes, sem maior conhecimento, a gente entende como pessoas do mal, e, na verdade, são como nós, né, pessoas equivocadas, e que, se a gente não tiver
quem, né, quem queira trabalhar, vamos dizer assim, é a mesma coisa que a gente também, né? Se não tem um socorrista, se não tem um médico que se dispõe a nos socorrer, a gente também fica, né, na mão, digamos assim. Então, ali a gente, com esse livro, o Hermínio entendeu que não dá para deixar guardado. Aí, sim, depois disso, nós tivemos uma colaboração de uma outra amiga nossa, para poder, vamos dizer assim, organizar um pouco, e aí tem a parte de correção ortográfica, ainda muita coisa ainda acabou passando, né, e a gente fez uma edição caseira, porque, na verdade, esse livro é de 2002, 2003, e a gente só conseguiu fazer essa primeira encadernação para o grupo em 2013, né? E agora, questão de começo de 2018, né, através do nosso irmão Fábio Dionísio, que veio fazer uma palestra aqui conosco, é que a gente conseguiu, então, imprimir, né, colocar na gráfica, e agora estamos buscando colocar isso nas distribuidoras e nas casas, né. Muito bem. É justamente isso, parece que foi uma transmissão de pensamento. A nossa mediunidade está primeira. Você está me ouvindo bem? A mediunidade está maravilhosa. Primeira, como diz aqui. O Júnior, aqui de Nova Parnamirim, que é um bairro aqui de Natal, pergunta o seguinte: você pode ligar aqui para a nossa rádio 988175598 e pode perguntar. E o Júnior é um cadeira cativa e ele pergunta para você como fazer para adquirir essa obra. Como é que ele faz? Ele liga para você, você manda, é por alguma editora? Como é que faz para ele ter posse comprar essa obra, esse Mediunidade, um farol dentro da noite? O que a gente tem, o Fábio Dionísio, como ele, a gente ficou uma parte como chama? Dos livros que nós editamos, metade ficou conosco e metade está com o Fábio Dionísio. E o Fábio Dionísio, ele colocou nas distribuidoras, é só entrar na internet ali, que tem nos sites ali. Então, pelo site do Fábio Dionísio, você consegue adquirir o livro, não é isso? Então, eu tenho aqui, inclusive, o Dionísio, ele faz palestra aqui conosco, estudo conosco, toda quarta-feira à noite, ele faz com a gente, né? E vamos passar aqui para o Júnior de Nova Parnamirim. Esse site, o celular, ele vai adquirir esse livro com certeza. A Cristina, também da cadeira cativa aqui da Candelária, outro bairro daqui, pergunta o seguinte: esse livro especificamente, ele é para médios iniciantes ou seria já para um médio que já está trabalhando já há algum tempo? Eu entendo que serve para todos, porque eu vou dizer assim, que muito daquilo que eu escrevi não, né, que me passaram através da psicografia, na época, eu não tinha nenhum entendimento daquilo que estava sendo passado. Então, a gente também acabou e acaba aprendendo, porque cada vez que a gente estuda, a gente vai aprendendo um pouco mais, né? Então, serve para qualquer nível, né? Começando, quem já está um pouquinho mais. Como foi que... aí ele vai perguntar, aí tudo bem, esse livro você disse que foi 2003, nós estamos em 2020, né? Então já faz um bom tempo. Mas como é que surgiu para você a questão da mediunidade na sua vida particularmente? Como foi que a mediunidade se achegou a você? Foi da forma normal, através da dor? Foi o conhecimento? Foi o que fez com que essa mediunidade pudesse chegar até você e trazer esse sorriso bonito que você e o pessoal daí tem? Olha, eu posso dizer assim, eu tive a oportunidade pelo amor, né? Porque eu dizia assim que... Eu vou contar um pouco da minha história, tá? Que já... Como a grande maioria, a gente não nasceu em berço espírita, né? A gente veio de berço católico, então sempre eu tinha em mim que eu não iria ficar muito tempo professando essa religião. E ali,
quando eu estava terminando o ensino médio, que era o 2º grau lá em São Paulo, a minha irmã, ela frequentava a casa espírita junto com uma amiga dela e eu nem sabia. Aí ela me convidou para ir numa casa espírita. Ela me deu um livro, que é Senzala, né, de Salvador Gentili. Então, eu sempre tinha comigo sobre a reencarnação, né? Reencarnação, por que eu não acho nada sobre reencarnação? E esse livro, assim, me deu, é como se tivesse dado aberto uma janela. Um farol dentro da noite. Farol, então, assim, me deu uma alegria muito grande, e aí eu fui. Ali, ainda, a gente, assim, muito propósito espiritual, me dizia, cada vez que eu ia numa casa espírita, diziam, você precisa estudar o Evangelho. E aí eu ficava assim, mas não atendi, né? Até que, então, já vindo para Santa Catarina, quando eu comecei a faculdade de medicina, começaram a surgir muitos questionamentos, né? Eu entendendo, assim, que parecia que faltava alguma coisa. Eu comecei, assim, a ter muitos altos e baixos, né? Assim como a gente vê na mediunidade, na busca espiritual, que às vezes dá vontade de chutar o balde, né? Desistir de tudo, enfim, concluir a faculdade, mas só que essa questão, assim, de uma hora parece que tá bom, uma vontade de chorar, e aí hoje a gente entende que são aquilo que a faculdade chama, né, para a gente buscar de entendimento maior. Então, aí foi justamente através dessas crises, né, não é bem depressão, né, mas eu acabei indo parar numa casa espírita, lá em Florianópolis. E lá, através de um atendimento fraterno, aí eu recebi a orientação, realmente, de que eu deveria educar essas faculdades, né. Só que aí eu não fiquei lá em Florianópolis, eu acabei voltando para a cidade aqui onde a família estava, que é Jaraguá do Sul. Ainda demorei mais um ano para poder encontrar essa casa espírita, né, que é o Centro Espírita Maria José e o Amor, e que desde então, assim, é o que tem me aliviado, né, o entendimento, compreensão das faculdades, o educar as faculdades, o me engajar em trabalho mediúnico, e desde o momento que eu cheguei, o Hermínio já dizia que você é portadora da faculdade da psicografia, e demorou um pouquinho, mas aí a gente começou, né, e aí surgiu a Mediunidade Farol Dentro da Noite. Então já foi surgindo assim, muito bem. Tem uma pergunta aqui de um amigo nosso, Sérgio de Piim, é uma praiazinha aqui próxima, e ele morou aí há uns 30 anos atrás, aí no Vale do Itajaí. Há uns 30 anos que ele morou por aí. E ele pergunta assim, na época ele não conhecia o espiritismo, nunca viu um centro espírita ali onde ele estava, ali naquela região do Itajaí. E ele pergunta, como é que está o movimento espírita aí em Santa Catarina, de uma forma geral? Que a gente pode dizer, assim, eu posso falar aqui de Jaraguá do Sul, né, que no começo eram 2, 3 casas, e hoje a gente pode dizer que já são várias, né, e até podemos dizer, assim, que dessas casas que apareceram aqui em Jaraguá do Sul, nós podemos dizer que muitos passaram pelo Centro Espírita Maria José do Amor. Oi? Ela é uma formadora de outras casas, a casa Maria José e o Amor. Mais ou menos. Nós temos aqui algumas casas assim, muito parecidas também, formadoras de outras casas. Mas, especificamente, voltando ao livro, lógico que ele trata de mediunidade, mas você poderia citar alguns capítulos que são bastante interessantes, que mereceria que o nosso público ouvinte pudesse perceber do interesse do livro e comprar o livro, o seu livro, alguns capítulos que você pudesse relatar para a gente, mais ou menos, do que trata de fato e direito, que é mediunidade de uma forma geral, mas
um ou outro capítulo que é bastante interessante. É que, na verdade, assim, a gente considera tudo importante, né? Então, eu também estou seguindo a dica do pessoal que está aqui comigo, né? E que tem um capítulo que nos convida, né, à reforma íntima, né, da importância da nossa reformulação, né, da libertação, do nosso autoconhecimento, né, que é o que a gente mais precisa, e às vezes a gente não faz, muito pouco, né, a gente faz essa nossa reformulação, esse nosso processo de autoconhecimento, por vontade, né, muitas vezes não é pelo amor, é pela dor. Então, hoje, a gente vê hoje, nos tempos de hoje, essas provas que acabam nos afetando, como um convite, né, um despertar para a gente buscar ou entender o porquê das coisas, né. E o que eu posso dizer, assim, que foi justamente por conta disso que muitos de nós, também, se formam das provas, né, que cada um estava vivendo, e aí a gente, né, o convite que é repetido para eles é feito para nós recebemos, né, que é justamente da gente se autoconhecer, entender que nós não somos tão somente o tempo presente, que nós trazemos uma bagagem, nossos equívocos e as nossas virtudes também, e justamente como a gente está nessa fase de transição, a Terra já passando, então, de mundos de provas e expiações para alcançar a regeneração, é importante, né, é mais do que importante a gente se conhecer, né, a gente se conhecer, entender que as leis divinas, entender que Deus não castiga ninguém, e que se a gente quiser superar as nossas provas, a gente precisa realmente se reformular, né? A gente usa muito a palavra reforma íntima, porque na verdade era, como dizer assim, a expressão que a gente usava naquela época, né? Quando a gente começou, hoje a gente entende que reforma íntima é muito mais, né? A gente se conhecer, é a caridade primeira, que não é a caridade de material, é a caridade da gente se esclarecer, se autoconhecer, né? É o exercício da humildade, da gente reconhecer que nós temos as nossas fragilidades, admitir que nós temos nos equivocado, né, que a gente tem semeado desafetos, né, e que hoje a gente está num novo corpo, numa nova roupagem, para justamente a gente poder se reajustar, né? Só que para a gente poder se reajustar com o próximo, a gente precisa primeiro provar do remédio, né? Provar do alimento, que é o alimento que Jesus veio nos trazer, que é o próprio Evangelho. Então, como você falou para mim, né, quando a gente conversou rapidamente, que esse farol, né, dentro da noite, a primeira noite é a nossa noite, né, o nosso, ainda aquilo que nós achamos que é o desconhecido, que realmente ainda é a nossa realidade, né, e então a gente vai, à medida que a gente vai estudando, que a gente vai lendo, a gente vai entendendo que primeiro eu preciso provar para mim, né, eu preciso me consertar, né, por isso que Jesus fala, né, que não olhe o cisco que está no olho do teu irmão, mas olha a trave que está no teu, quer dizer, primeiro a gente admitir que a gente tem essas nossas imperfeições, e que aquilo que a gente enxerga no outro é aquilo que ainda está em nós, então, assim, eu chegar e te dizer, assim, qual que é o trecho mais importante, eu acho que é isso, a gente buscar o entendimento das coisas, saber que as provas, elas estão para todos nós, e que não adianta a gente ficar se rebelando, xingando, se descabelando, né, porque isso não vai resolver, como se diz, a gente vê a criança diante das dificuldades, ou nós diante das dificuldades, não adianta a gente espernear,
né, a gente berrar, gritar, porque a gente vai ter que viver a prova, né? Então, e isso a gente já veio fazendo através dos tempos, né? A gente vem refutando, vem refutando. Então, nós somos, né, os suicidas do passado. Então, hoje a gente está diante de provas que no passado a gente também já viveu, né? Quantas vezes que a gente vê diante de uma pessoa, diante de uma circunstância, diante de uma prova, e a mesma sensação, assim, que eu já vi isso, né? Que eu já vivi isso. Então, ali é a oportunidade da gente não repetir o passado, né? É a oportunidade da gente fazer diferente do que a gente fez até então. Então, é um convite, na verdade, isso é um convite para a gente orientar as faculdades diferente, né? A mediunidade, diferentemente daquilo que a gente vinha orientando até então, porque não é só agora que nós trazemos as faculdades mediúnicas, né? A gente já, desde, né, tempos imemoriais, a gente pode dizer assim, que a gente já trazia essas faculdades, a gente traz essas faculdades, né, para a gente poder se relacionar, né, com o campo astral, para a gente manter essa conexão, né, com o astral superior, para a gente aguentar, digamos assim, o vento das provas, né, para a gente não se deixar derrubar por uma onda maior que venha, por um vendaval, né. É o que eu posso dizer, assim, é o capítulo que fala sobre a reforma íntima. Só que se eu for ler para você, podemos dizer assim, que é o capítulo mais extenso, né, que a gente tem. Eu posso até ler aqui. O que você acha? Então, a reforma íntima é o ponto principal do Espiritismo, não é isso? Mas eu gostaria, em vez de você ler, você falou aí em criança. E aí Oi? nós temos a Rafaela, nós temos a Cecília, o Vinícius, o Marcel, crianças. Eu queria Sim. saber, quando você estava falando, estava pensando nessas crianças. Como é a evangelização? Como está? E se tem algum evangelizador infantil aí que possa conversar com a gente da casa Maria José e o Amor? Porque eu acho que é o ponto principal, é o setor principal da casa espírita, é a evangelização infantil. Tem alguém aí da evangelização infantil? Ou como é que anda a evangelização infantil na casa de vocês? Então, a gente vai passar para a Laura. Oi. Oi, menina. Então. Dá para ouvir? Estamos ouvindo bem. Oi. Estamos ouvindo bem. Tá. Você é responsável pela evangelização? Eu sou uma das evangelizadoras. Nós Que temos um bom. grupo, né? E na verdade é coordenado pela Silvane, mas ela não está presente. E temos alguns evangelizadores, né? A gente tem a evangelização, ela acontece uma vez por semana na casa. Qual ao é o mesmo dia? tempo que tem a palestra pública, tem evangelização para os pequenos, né? Nós temos 3 turmas de evangelização, né, divididas por idade, e os evangelizadores também são pessoas que estudam nos grupos da casa, né, que a gente costuma ter bastante esse cuidado para que os evangelizadores tragam, né, uma bagagem, um conhecimento da doutrina e do evangelho para poder passar para os evangelizandos, para as crianças, com bastante responsabilidade, né? Nós sabemos a responsabilidade que a evangelização tem diante da vida dos pequenos. Então, também recebemos bastante mensagens ao longo de todos os anos do Centro Espírita Maria José e o Amor,
A gente já recebeu bastante mensagens da espiritualidade, né, orientando como deve acontecer a evangelização e da responsabilidade diante desses pequenos que vêm, né, vêm portadores, muitos vêm portadores dessas faculdades mediúnicas, e saber como orientá-los, não só as crianças, como também os pais, aos pais dessas crianças, para que diante dessas faculdades mediúnicas não haja medo, não haja falta de informação, né? Para que desde pequenos eles possam já ser orientados de maneira correta para o exercício dessa faculdade mediúnica em direção ao bem, né? Com Jesus, com o Evangelho de Jesus. Muito bem. Agora, são quantas crianças que nesses 3 grupos que participam da evangelização infantil? Torno mais ou menos de quantas? Hoje temos em torno de umas 20, 25 crianças, né? Nem todas são assiduamente presentes, né? Mas hoje temos em torno de 20 a 25 crianças. Já tivemos muitas, né? Muitas crianças, mas a gente sabe como depende dos pais também, a presença deles aqui acaba sendo... muitos Vem hoje, não vem amanhã. Deixando... Eu tenho 2 filhas que são evangelizadoras e eu também sou evangelizador. Agora já estou com quase 60, estou deixando para a turma mais nova, né? Mas sempre foi assim. Agora, eu só não entendi qual é o dia da evangelização. Você me disse que era no dia da reunião, mas qual é o dia da evangelização? Aqui acontece toda quinta-feira à noite, né? A gente começa às 7h30, a recepção das crianças, né? A palestra pública começa às 20 e termina até às 9h15, depois tem os passes, né? Claro que atualmente, devido à pandemia, Lógico, a pandemia, né? Estamos fazendo atividades, mandando para os pais, né, atividades para que eles possam trabalhar também, ter o incentivo, né, do evangelho em casa com as crianças. Maravilha. Não é que eu não queira falar com a Miriam, não diga isso para ela não, mas eu quero aproveitar e falar com todo mundo. Eu gostaria de dar uma palavrinha com o Júlio, certo? Que é o presidente da casa, para que ele pudesse me falar mais detidamente, se você puder passar aí para o Júlio ou a Miriam, que depois eu volto para ela, que eu já tenho aqui uma pergunta do Júnior lá de Nova Parnamirim, voltou a perguntar para você, viu? Mas enquanto isso, eu vou dar uma palavrinha com o Júlio, se você me permitir. Tá bom. Porque ele pode sentar aqui no meu lugar, porque eu acho que ele desligou. Pode, sem problema nenhum, homem. Vocês estão aqui na sala de casa. Nem se preocupa. Júlio, meu amigo, adorei a sua participação porque é muito difícil, em pouco tempo, a gente falar sobre o Evangelho. 5 minutos é um negócio muito, né? E você fez uma síntese muito bonita. Fiquei muito emocionado com a sua síntese e com o que você conseguiu transmitir para a gente. Me diga uma coisa, a Casa Maria José e o Amor, desde 93 que ela já existe, e parece que a partir de 2002, 2003 é que ela foi legalizada, né, judicialmente. Hoje a casa ela conta com quantos trabalhadores e quais os dias de atendimento que a casa oferece, quais os trabalhos, você que deve ter a palestra pública, a evangelização infantil. Então, faça uma síntese do que a casa Maria José e o Amor aí oferece para o público de Jaguará do Sul. Jaraguá do Sul, quase que não sai. Jaraguá do Sul. Bem, nós aqui de tarefeiros na casa, nós contamos alguma coisa entre 10 a 12. Às vezes aumenta, às vezes diminui, isso é natural nas casas espíritas. As atividades, praticamente, elas acontecem todos os dias. A evangelização infantil, o único dia da semana que a casa espírita não é aberta é o domingo. Mas, com exceção do domingo, todos os dias nós funcionamos. O que nós focamos aqui, no Centro Espírita Maria José o Amor, é o estudo
do Evangelho segundo o Espiritismo. É ele quem nos dá os alicerces para que nós possamos ter um pouquinho de entendimento das demais obras. Sobre nós nunca iniciamos, deu para ver através dessa live de hoje, nunca iniciamos nenhum tipo de estudo sem antes ler algumas páginas e mesmo uma singela e pequena explicação do Evangelho. Isso foi uma recomendação que desde o fundamento desse centro espírita nós tivéssemos que tudo fosse baseado no Evangelho. Muito bem. Meu amigo, me diga uma coisa. Na quinta-feira Isso nós consta, Pois não? essa informação de que da recomendação para que se iniciasse sempre com o estudo do Evangelho consta no livro Mediunidade Farol Dentro da Noite, está psicografado lá também. Na verdade, não é uma advertência só para a nossa casa espírita, né? Isso é recomendável que todos analisassem dessa possibilidade também de sempre iniciar pelo Evangelho. Lógico, é uma recomendação que nós tentamos, viu, Júlio, Miriam, Laura, o nosso querido Elias, os dois Maicons, que nós fazemos aqui na nossa casa espírita. Nós trabalhamos em 4 casas espíritas, afora o trabalho da rádio. O dia do estudo mediúnico, qual é o dia que vocês fazem o estudo da mesa da mediunidade? A mediunidade aqui, na verdade, ela é exercida... Bom, aqui nós consideramos que a mediunidade ela é exercida a todo momento, né? Mas onde que os encarnados se reúnem para o estudo mediúnico, os trabalhos mediúnicos, melhor dito, é nas segundas e as quartas. Trabalho mediúnico. E ocorre também o estudo mediúnico, que é a preparação de médiuns, às sextas-feiras. Olá, você me ouve? Qual é o dia da desobsessão, da ajuda fraternal, irmãos encarnados e desencarnados? A evangelização. Sim. Nós aqui, esse termo obsessão, dá para ser empregado, mas nós não é utilizado, né? Qual é? Nós atendemos rogar qualidade e sempre eles trazem um caso para ser atendido, ou 2, mas geralmente baseia-se em um caso de vida apenas. E pode-se considerar que o caso que é apresentado é uma desobsessão para o irmão que se apresenta, é uma desobsessão para uma espécie também porque os médiuns possam se conhecer mais, uma espécie de pesquisa. Se for considerar nessa questão de desobsessão que todos nós estamos, de certa forma, sobrecarregados, a lição de vida do irmão, na verdade, tira um pouco do sobrepeso dos médiuns, desde que pratiquem, né, aquilo que o irmão que vem ali nos informa dessa situação, e também é o auxílio de nós estar a mão para aquele que a espiritualidade traz ali, que se apresenta. É o momento, né, de fazermos alguma coisa. Certo. Muito obrigado a você, Júlio, pelas suas informações, a Laura também pela informação em relação à evangelização infantil. Ficamos satisfeitos. E a gente quer voltar agora para a Miriam, se você permitir. Pode ser, meu amigo? A gente pode dar uma palavrinha com a dona Miriam? A gente vai falar com ela agora, porque o Júnior, Miriam... Obrigado. O Júnior, aqui de Nova Parnamirim, ele diz assim, como você escreveu um livro sobre mediunidade, quer dizer, é um livro que você está relatando aí, que é uma psicografia, mas também muita experiência, ele pergunta assim, qual é o ponto principal para o médium trabalhar a mediunidade? Onde é que ele tem que atuar primeiro para que ele possa trabalhar a sua mediunidade dentro de uma casa espírita, que é a chamada mediunidade por Jesus? O que é que ele deve fazer primeiro para que ele possa ter esse bom trabalho mediúnico? Em primeira mão,
seriedade, a disciplina e o estudo, a base, né, como o Júlio colocou, que é o estudo do Evangelho, né, o estudo do Evangelho e o esforço para a gente viver, né, isso, colocar em prática no nosso cotidiano, para a gente se conhecer e é o eis-me aqui, né, a seriedade, o devotamento, a disciplina. Então, seria o estudo, o devotamento e a disciplina. Seriam essas três pilastras, vamos supor que você está falando para o nosso irmão Júnior lá de Nova Pernambuco. Como, Também, como lógico. foi colocado para Chico. Disciplina. Disciplina. Muito bem. Vocês aí têm alguma semana espírita, algum congresso, algum seminário que a casa realiza? Porque isso é muito interessante. Eu não sei se aí deve ter bastante, mas aqui no Nordeste nós temos muitos congressos com palestrantes de fora, seminários, semanas espíritas. O Centro Espírita Maria José e o Amor, vocês têm aí algum congresso, algum seminário, alguma semana em que vocês abrem a casa para palestrantes de fora, eles vêm fazer as palestras, alguma coisa nesse sentido, querida? Não, assim, para vir, as palestrantes a gente abre, independente da época. Foi assim que a gente conheceu, através de um colega nosso, de um conhecido, a gente conheceu o Fábio Dionísio. Depois vieram outros, mas a casa é aberta, né, para isso. Sim, mas aí vocês não têm assim um congresso, um seminário espírita, vocês lançam um tema e tem palestrantes de fora que fica final de semana fazendo um congresso ou um seminário, não tem aí na casa, quer dizer, tem palestrantes de fora, normal, mas sem essa ideia de seminário, congresso ou semana espírita, né? Não, as outras casas aqui, assim, na região até fazem. A gente convida as outras casas quando a gente consegue um contato, né, para que algum palestrante venha. O que a gente tem aqui na casa, a gente está retomando agora, que a gente chama de retiro, né, mas é um final de semana, 2 tardes, onde a gente se reúne para buscar um entendimento maior, assim, do Evangelho. Sei. Aí também faz isso aqui, viu? Aí também aí faz pelo período do carnaval, quer dizer, a gente chama de conferne aqui no Rio Grande do Norte, e é a confraternização dos espíritos no período do carnaval, e também a gente faz, um final de semana em que todos os trabalhadores, né, participam para a reflexão dos trabalhos que estão sendo realizados. Nós já estamos próximozinho do final do programa, porque são 19 horas e 56 minutos, e eu quero aproveitar esses 4 minutos finais, e eu queria agradecer. Elias não vai falar não, é? Cadê o Elias? Pelo menos para dar uma boa noite e aparecer para o Brasil e para o mundo todinho, Elias. Vem cá, querido. Vamos falar com você também. Grande Elias. E falar com o outro Maico, que eu não consegui falar com ele, né? Ô, meu amigo, como é que vai essa figura? Tudo bem? Você faz o que na casa? Qual é a sua tarefa na casa, meu querido? Humilde trabalhador, querendo aprender da tarefa, Meu amigo, compreender quem nós somos. Sou seu irmão gêmeo. Mas muito obrigado aí pelo seu. É muito bom, Tavares, quando a gente está reunido em prol de um objetivo maior do autoconhecimento, de saber quem nós somos. Nós temos, graças a Deus, muitas vezes, por termos vindo aqui pela dor, tá, Tavares? Não foi pelo amor, como muitos dos nossos irmãos. Somos necessitados, mas demos graças a Deus por estarmos permitindo também buscar um pouco mais de quem somos e poder ajudar também aqueles entes queridos e amados que se encontram em nossos lares. Né?
Falou pouco, mas falou muito, viu? Falou pouco, mas falou muito, muito. Muito obrigado a você. Eu queria dar uma palavrinha com o outro Maicon, que eu não consegui falar com ele, que eu só falei com o Maicon, o outro não, mais jovem, creio. Mas não sei, não Certo. sei Ele continua está esse cuidando das trabalho. crianças, Tavares, mas a gente pode até chamar as coisas. Eu quero agradecer a você, Elias, a sua participação, a participação do nosso irmão Júlio, a participação da nossa irmã Laura. Me faltou falar com a Daniela e a Vitória, que a Vitória vai fazer a prece final, não é isso, Miriam? Isso mesmo. Vou passar com ela, então, Tavares. Muito obrigado, Uma querido. boa noite a todos e um bom final de semana. Fique com Deus. Para você. Muito bem. Aí, você é a Vitória, né? É a mais novinha, parece a minha filha. Menina, mas antes de falar com você, A mais eu quero falar. novinha. Na carne, sou a mais nova. Eu quero falar com a Miriam. Miriam, eu quero agradecer a você e dizer assim que fui muito, muito feliz, certo? A sua vinda aqui ao nosso programa. E também, deixa eu só tentar aqui diminuir, e também essa turma toda que você reuniu aí, fantástica, maravilhosa, e eu quero as suas considerações finais para ele passar para a nossa irmã Vitória, para ela fazer a prece final. Muito obrigado a você, e um abraço e um beijo no seu coração. Nós é que agradecemos, Tavares, pela oportunidade daqui de estar compartilhando um pouco dessa obra que, na verdade, não é nossa, né? E que as pessoas que tiverem acesso a esse livro, que possam, então, ser de muita serventia para orientar da melhor maneira possível a mediunidade, né? Da qual todos nós somos portadores. Minha amiga Vitória, seja a portadora da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de prece, Vitória. Estão me ouvindo bem? Está ótimo, pode falar, querida, estamos lhe ouvindo. Muito obrigado. Pelo amparo, pela sustentação. Agradecemos a Jesus por todos os ensinamentos que ele nos deixou, pelo Evangelho redivivo, que hoje, através do Espiritismo, podemos ter um pouco mais de esclarecimento, pelo Evangelho, esse manual de conduta que tanto podemos buscar do autoconhecimento, para que possamos, então, nos destinar à perfeição, ao caminho de Jesus. Agradecemos a todos os irmãos que se fizeram presentes, aos irmãos do Centro Espírita do Rio Grande do Norte também, todos os irmãos que acompanharam aqui, que Jesus se faça presente no coração de todos e que esse convite, que esse evangelho, que esse amor, que essa fraternidade entre irmãos se estenda a todos os irmãos em espírito necessitado que tantos nos amparam. Te agradecemos por tudo, que todos nós estejamos em paz e que a paz do Mestre Jesus se faça conosco. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Um abraço para você, dona Vitória. Dona Miriam, muito obrigado. A Rafael, a Maicon, ao Júlio, a Elias, a Marcel, Daniele, Vitória, Cecília e Vinícius, eu acho que eu não esqueci ninguém, os dois Maicon, muito obrigado. Como a gente sempre diz no programa, fico devendo essas a vocês e só vou conseguir pagar na próxima encarnação. Mas muito obrigado a vocês, estamos encerrando agora mais uma transmissão ao vivo e a cores do nosso programa Estação da Luz. Muito obrigado a vocês. Até mais. Sucesso, forte abraço. Até mais.